O público gamer com certeza deve se recordar de uma prática bastante recorrente entre os anos 80 e início dos anos 2000, em que diante dos diversos lançamentos e jogos lançados para as mais diversas plataformas, havia uma quantia considerável desses que se tratavam de adaptações de franquias famosas de outras mídias, com destaque para os cinemas. Filmes, trilogias e sagas de enorme sucesso receberam sua versão para os videogames nessa época, alguns com resultados excepcionais, como Star Wars, O Senhor dos Anéis e os jogos das animações da Disney, enquanto outros já não tiveram a mesma sorte, como o recente jogo do Rambo e o jogo atroz do ET, o Extraterrestre, para Atari, que quase destruiu o mercado de videogames no ocidente. A prática, no entanto, se tornou bastante escassa nos últimos anos, possivelmente pela baixa qualidade da maioria desses títulos, que geram um desgaste e desconfiança por parte dos consumidores. Ainda assim, existem games que souberam fazer jus ao seu material fonte, como é o caso da aclamada saga Batman Arkham. E quando falamos em animes, existem grandes títulos para os games de franquias como Dragon Ball Z, Naruto, One Piece e tantos outros. Além disso, o oposto também tem resultado em grandes acertos. Videogames populares têm recebido versões animadas vindas dos Estados Unidos e também do Japão, seja no formato de filme longa-metragem ou no formato seriado para televisão, e os serviços de streaming. Dito isso, apresentamos uma lista com 7 animes baseados em games que valem a pena serem conferidos. Estamos considerando apenas títulos em formato anime, ou seja, animações vindas do Japão. Logo, títulos com visuais semelhantes, mas que foram produzidos essencialmente em outros territórios, como é o caso da série Castlevania da Netflix, não foram considerados para a lista. Agora, vejamos quando a mescla de games e animação japonesa faz jus aos fãs de ambas as formas de arte. A estreia do primeiro Devil May Cry, em 2001, para a PlayStation 2, não apenas se mostrou mais uma aposta certeira da Capcom nos seus tempos de glória, como também foi uma revolução nos games de beat 'em up e hack and slash, que inspirou diversas franquias consagradas como Prince of Persia, Castlevania e God of War. A sua essência, no entanto, rendeu diversas críticas, mas a franquia conquistou a sua redenção com Devil May Cry 3, que trouxe ainda mais complexidade para seu sistema de combate e serviu de prequel para a história do caçador de demônios, Dante. Buscando expandir ainda mais o enredo, em 2007, a Capcom e o estúdio Madhouse apresentaram Devil May Cry, The Animated Series, mostrando Dante em sua eterna caça contra criaturas do inferno enquanto tenta sustentar o seu negócio para pagar as suas infindáveis dívidas. Inicialmente concebida para se passar entre o primeiro e o segundo jogo, mas que com a mudança da linha do tempo da Capcom agora é colocada entre o segundo e quarto jogo, o anime de Devil May Cry traz os personagens clássicos em uma animação fluida e caprichada, uma trilha sonora excelente e cenas de ação estilosas e fidedignas aos games. Infelizmente, a sua curta duração, com apenas 2 episódios, tornou a trama por vezes corrida e mesmo a ação acaba sendo breve, o que somado com a personalidade mais séria e menos humorada do protagonista, resultou em reclamações por parte dos fãs e da crítica especializada. Ainda assim, trata-se de um anime digno à saga e que contribuiu para a trama de seu até então último capítulo, Devil May Cry 5. Embora o foco dos jogos Gungrave e Gungrave Overdose, do PlayStation 2, fosse a ação e tiroteios frenéticos, a trama ainda ocupava um espaço considerável e continha uma mitologia interessante e que poderia ser melhor trabalhada em outras mídias. Felizmente, foi exatamente isso que aconteceu, e a versão em anime de Gungrave, também produzida pela Madhouse, traz um enredo intrigante e com personagens bem desenvolvidos, ao melhor estilo dos filmes de máfia. Passando 13 anos antes do game, vemos a jornada de Brandon Hitch e Harry McDowell, dois amigos que buscavam ascender no mundo do crime, mas que seguiram por caminhos distintos que levaram ao trágico acontecimento que os tornam arqui-inimigos nos jogos. Com a qualidade visual costumeira da Madhouse, grande dublagem e enredo que aprimora a essência dos videogames, Gungrave é uma ótima adição para a franquia, que, apesar dos poucos títulos, ainda segue firme e forte com seu recente jogo, voltado para o uso dos óculos em realidade virtual. A franquia Ponto Hack foi um projeto multimídia ambicioso vindo da Bandai Namco e da CyberConnect 2, com uma proposta que seria aproveitada futuramente pela franquia de sucesso Sword Art Online. Com jogos, mangás, livros e, claro, uma versão em anime, Ponto Hack mostra um futuro onde um desastre cibernético levou a população de um MMORPG conhecido como The World, onde os seres humanos conectam suas mentes no jogo. No entanto, alguns jogadores estão entrando em coma após terem suas mentes comprometidas pelo mundo virtual. O protagonista Kit parte em busca de descobrir a verdade por trás do projeto. Com o anime servindo de prequel para os elementos do game, temos aqui uma experiência semelhante das franquias Matrix e Star Wars, ao expandir as mais diversas mídias para levar os fãs a conhecerem mais de seus universos. A versão em anime foi bem recebida e serve como porta de entrada para a franquia dos games.
Embora muitos acreditem que Inazuma Eleven, também conhecido como Super 11 no Brasil, seja uma cópia do clássico anime de futebol, Super Campeões, a verdade é que a versão em anime trata-se de uma adaptação do jogo homônimo lançado em Nintendo 3DS, que mesclava futebol com RPGs de maneira bem sucedida. O sucesso do game resultou em sequências e adaptações para outras mídias, inclusive para os animes, como a saga original, lançada entre 2008 e 2011, sendo bem recebida pelos brasileiros. Fiel ao material fonte e sendo uma boa opção para os fãs de futebol e animes, Inazuma Eleven é um grande sucesso que, através dos animes, conseguiu ir ainda mais além do que em sua mídia original. Dispensando apresentações tanto nos games quanto nos animes, Pokémon é a franquia de maior sucesso da história, e sua versão animada, lançada nos saudosos anos 90, se tornou a adaptação de videogames mais bem-sucedida da história. Com 20 temporadas e mais de 1.200 episódios, a jornada de Ash Ketchum, um garoto de 10 anos que, com seu fiel companheiro Pikachu, sai de sua cidade Pallet para se tornar um mestre Pokémon, continua a ser transmitida em inúmeros países, já tendo passado por mudanças de animação, enredo e personagens, mas mantendo a essência da popular saga de videogames, concebida pela mente do genial Satoshi Tajiri. Para nós, brasileiros, Pokémon detém um carinho especial graças ao excelente trabalho de dublagem, com destaque para o dublador Fábio Lucindo, dando voz ao protagonista na maior parte da série, pelas músicas temas icônicas e pelos seus inúmeros filmes, tendo sido lançados em cinemas brasileiros. Apesar de sua extensão colossal tornar o anime inamistoso para a grande maioria do público, seus primeiros arcos certamente despertam o saudosismo dos fãs, que após 25 anos de jornada, tiveram o prazer de ver Ash finalmente se tornar um mestre Pokémon no ano passado de 2022. A demora certamente valeu a pena. O espaço de um tribunal pode ser complexo e enfadonho para o seu público em geral, mas a série de jogos Ace Attorney Phoenix Wright, criada por Shu Takumi e desenvolvida pela Capcom, prova que audiências não apenas podem ser intrigantes e até mesmo divertidas. Desenvolvida no estilo visual novel, onde os jogadores assistem ao desenrolar do enredo e afetam seu desfecho a partir de suas escolhas, Ace Attorney se tornou um inesperado sucesso, rendendo além de sequências para videogames, filmes, mangás, musicais, peças de teatro e uma adaptação para os animes. No caso desse último, Ace Attorney adapta ao longo de 47 episódios os 3 primeiros jogos da franquia, onde mostra o advogado de defesa Phoenix Wright em busca de fazer justiça e defender os seus clientes, enfrentando o sistema jurídico onde o advogado e o promotor devem defender as suas posições para o juiz, com esse proferindo sua sentença em apenas 3 dias. Embora o jogo já apresente uma narrativa semelhante à dos animes ou mangás animados, por assim dizer, a versão animada de Ace Attorney mantém a fidelidade da saga original, tornando-se um bom complemento e porta de entrada para futuros fãs da famosa franquia da Capcom. Mais um título da Capcom a ganhar uma versão animada. Dragon's Dogma foi a resposta, ou pelo menos a tentativa da empresa em competir no mercado de videogames Souls-like, concebido e liderado pela empresa From Software, graças aos lançamentos de Demon's Souls e Dark Souls. Embora o primeiro jogo não tenha conseguido se equiparar aos seus concorrentes, ainda assim conquistou uma boa parcela do público gamer e seu sucesso rendeu uma versão animada, produzida pelo estúdio Sublimation e distribuída pela Netflix. Com 7 episódios, a produção pega a mitologia do game e apresenta um novo protagonista, Ethan, em busca de derramar sangue de dragões após um deles ter dizimado o seu vilarejo, matando no processo sua esposa e filho que estava para nascer. Apesar da trama genérica e do trabalho de CGI por vezes questionável, Dragon's Dogma ainda é uma adaptação decente do jogo lançado em 2013, e serve como um bom adicional para os fãs que aguardam pacientemente pela vindoura sequência para os games Dragon's Dogma 2. Videogames e animes são formas de arte que funcionam muito bem individualmente, e como podemos notar nessa lista, também podem funcionar em parceria. E o melhor de tudo, ainda existem opções que valem a pena serem conferidas, tanto dentro quanto fora da animação japonesa, por fazerem jus ao material fonte e complementarem a sua experiência vivida através do teclado de um computador ou pelo controle de seu console.